Ó, Igor Walter perguntou: como estão vendo os ETFs de Ethereum? Olha, os ETFs são uma coisa curiosa, né? Quando a gente fala assim, estão comprando ETF de Bitcoin, qual que é a ilusão que a gente tem? De que os institucionais estão comprando, né? Uhum. A gente imagina aqueles magnatas, assim, né? Em escritórios no topo de Nova York, com sacos de dinheiro comprando Bitcoin. E não é necessariamente isso que está acontecendo. Porque o que um ETF faz? Um ETF, como o ETF da BlackRock, ele instrumentaliza o Bitcoin para ocupar um espaço no livro de ordens da bolsa. Então você pode ir na bolsa Nasdaq comprar o IBIT. Você pode Uhum. abrir, você for, abre a Robinhood, corretora, você vai encontrar lá o ticker IBIT. Esse IBIT é o quê? É o Bitcoin da BlackRock. E pessoas físicas podem comprar IBIT com pequenas frações de dinheiro. Então, já existem alguns estudos que indicam o seguinte: boa parte da grana que está entrando nos ETFs ainda não é a grana institucional, Né? ainda é grana de varejo de médio a pequeno porte, que não tinham o quê? Meio legal de comprar Bitcoin, que agora podem comprar IBIT, que é uma maneira de comprar Bitcoin indiretamente. Então, o que o ETF faz? Não é que o ETF abre as portas somente para o institucional. Uhum. O ETF abre as portas para um mercado que não tinha acesso regulatório antes possa passar a ter. Isso envolve baleias, isso envolve empresa, isso envolve fundo de pensão, isso envolve varejo, entendeu? Então, é só ter isso em mente, que não é como se fosse entrar uma chuva de dinheiro de super baleias magnatas, né, mas vai entrar mais dinheiro. Uhum. Então, entende-se que há uma demanda reprimida para o ETF de Ether. Pode rolar aquela parada meio do Bitcoin, né? Vende, sobe no fato, sobe no rumor, vende no Tava para hoje, não fato. tava? Tava Eu para nem sei hoje. se lançou. Era para hoje 9h30, se eu não me engano. Só que eu nem consegui, tava correndo no evento do Blockchain Rio e não consegui acompanhar. Mas eu acho que assim, o ETF não é um jogo de curto prazo. O ETF é um jogo de médio e longo prazo, Se ok? você for puxar o ouro meio que lateralizou depois. Foi É, embora, né? é porque assim, o ETF, né, ele vai gerar escassez, tá? Porque você compra o IBIT, a Mas Black o a dono do BlackRock fundo tem que comprar tem, como contrapartida. tem sim. E eles têm, Ah, não, então se não é puxar uma demanda muito imediato. boa. Isso é a diferença do ETF à vista para o ETF de futuro. Uhum. ETF de futuro já existe. Só que o ETF de futuro cara, é um cassino, Não precisa né? ter a contraparte, né? É a long apostando contra short e você fecha a conta e o dinheiro troca de mão. Não é mercado real, né? Quando você fala do ETF à vista, você está falando sim de você comprou IBIT e os IBITs que existem tem que ter um lastro correspondente em Bitcoin, custodiado, se eu não me engano, na Coinbase, né? E auditado por uma firma de que a carteira da BlackRock realmente tem e aquilo bate com os shares de IBIT que estão no livro de ordem, estão lá na bolsa da Nasdaq contabilizados. Eles têm um tempo para equalizar isso, né? Eles podem imprimir um pouco mais, queimar um pouco menos e dá para ter uma defasagem, mas você tem que fechar o gap no decorrer de alguns dias. Então, isso gera demanda, porque você vai ter que. Eles vão pegar aquele Bitcoin, vão travar e aquilo vai ser retirado. Aquilo não está disponível no mercado. Então você tira a liquidez do mercado. E tá já, cara, num nível hoje onde tem muito Bitcoin sequestrado, né, pelos ETFs, só que isso não gerou um impacto significativo no preço de tela. Aí você pergunta por quê? Tá? Porque quando a BlackRock compra os Bitcoins para dar o lastro para o IBIT, ela compra em OTC. Ela compra, não compra no livro de ordem, ela compra no balcão. Então, as corretoras têm estoque de Bitcoin para vender para esses fundos. Uhum. E isso vai a um preço pré-tabelado que não impacta o livro de ordem. A questão é, se esgotar esse estoque de OTC, aí as ordens vão ter que vazar para o mercado secundário. E aí a gente realmente tem impacto de preço. E se você olhar alguns indicadores on-chain, o nível de estoque OTC está em mínima histórica. Ah, E o legal. nível de estoque dos mineradores também nunca esteve tão baixo. Então, enquanto o Bitcoin sobe, se de São dois repente. indicadores sensacionais, né? Sensacionais, eles estão muito baixos, estão em níveis críticos. E aí você não consegue mais comprar em lote sem afetar o preço, né? Uhum. Então você tem que esgotar o estoque dos mineradores, você tem que esgotar o estoque da OTC, e aí se entrar uma grana violenta, cara, essa grana só vai ter um lugar para buscar Bitcoin,
e vai ser buscar no mercado secundário spot livro, né? E aí você realmente pode gerar pressão compradora para empurrar o preço. Se isso vem junto, por exemplo, com um alívio regulatório de um governo Trump, e isso vem junto com um novo presidente do Fed que alivia economicamente, entra na conjuntura de novos ETFs abrindo e uma febre, uma mania especulativa, a gente pode realmente, cara, tá falando de uma panela de pressão que daqui a pouco vai estourar, entendeu? E aí pode ser realmente que o negócio, né, dispare, decole e a gente nem veja mais o que ficou para trás. Só que isso tudo depende, né, de quê? Eu falei, pelo menos umas 4 ou 5 variáveis diferentes. E a gente não tem garantia de nenhuma delas ainda, né?